Regras variáveis de tempo e espaço. Esse aí também, quem se lembra do planeta, não sei o nome dele, mas assim que... Pra mim é uma das poucas falhas do Interestelar. Que é quando ele chega lá no planeta e fala assim, mas tem muitos anos que a gente não fala com fulano. Assim, mas pra ele só passaram alguns minutos. Pô, cara, os caras estão estudando isso daí há 600 anos, eles sabem a diferença de relatividade de tempo. Entre o tempo que os caras chegaram lá e o tempo que eles vão demorar pra chegar e o tempo que eles receberam a mensagem. Mas regras variáveis de tempo e espaço, a gente vai atribuir também a essas dificuldades ou diversidades de maneira de se tratar tempo e espaço. A gente estava falando mais cedo sobre essa alteração no sonho, que você pode ah, dormir e sonhar ali por vários anos, mas na vida real passou só uma noite. Então você tem essa regra variável de tempo e espaço aí que as pessoas acabam ficando deslocadas do que realmente aconteceu ou do que não aconteceu. Um outro exemplo bom disso daí é a sala lá do Dragon Ball, que ele passa não sei quantos anos treinando, mas do lado de fora passou só um dia. Então, existem alguns semiplanos também, ou planos que você pode utilizar, onde essa regra pode valer. Se você precisa de alguma coisa, de uma passagem de tempo, ou você precisa que treinamentos sejam feitos ou coisas sejam feitas, mas o tempo não pode passar, você pode implementar aí essas regras variáveis de tempo e espaço, criando ali planos ou criando outras situações em que em algum lugar o tempo ou passa mais devagar e aí você consegue realizar outras coisas de fora, enquanto, sei lá, alguma coisa não vai morrer, uma flor não vai murchar porque ela ficou dentro de uma caixinha onde o tempo lá dentro passa mais devagar e você precisa daquela flor para transportar ela de um lado para o outro do continente. Você vai demorar lá 6 meses viajando, mas para aquela flor passou só 6 horas. Que é também a explicação porque que o Doco de Libra, que parece aquele anão roxo, ele tem 1000 anos, porque o coração dele bate uma vez por ano, e aí ele tem uma divisão diferente ali também de tempo e espaço, para ele passou só 1000 dias em vez de 1000 anos. Então, Isso aí também tem a temporada de Dragon Ball, né? Que 12 episódios é, na verdade, 6 segundos. 12 episódios de vinte e sim, quatro minutos são 6 segundos. aí você tem uma variação muito boa de tempo e espaço também, um exemplo de como realizar coisas que passaram também em tempo muito curto. E aí é outra coisa que a gente tem, às vezes, até um pouco de dificuldade de exemplificar em game, quando você está falando de combate, né? Frequentemente a gente toca nesse assunto de que, mas na aventura aqui a gente passou 40 minutos jogando combate, mas dentro da aventura passou-se 40 segundos, passou 4 minutos, porque cada turno ali tem 6 segundos, e aí junta 10 turnos é 1 minuto, então 10 turnos dá 40 minutos de jogo. Então a gente sempre precisa ficar lembrando, tanto os jogadores quanto às vezes quando a gente está narrando, de que o tempo que a gente passou em combate ali foi ínfimo, baseado no tempo da aventura mesmo. Então você pode utilizar essas variações de tempo e espaço, de mudanças de velocidade que o tempo passa, para realizar algumas coisas que às vezes ficariam inexplicáveis ou seriam impossíveis dentro de uma cronologia normal. Tem uma outra. Recentemente eu tava assistindo, eu até comentei aqui, já tava assistindo Frieren. E tem um personagem lá em determinado momento que ele é selado. E aí ele é desselado depois de, sei lá, 50 anos. E aí o pessoal vai lá pra poder terminar de matar ele de vez. Ele tinha sido selado porque ele era um monstro muito forte, as pessoas não conseguiam matar ele. E aí eles vão lá pra desselar ele e matar ele de vez. E aí eu pensei no ponto de vista desse cara. Que, por exemplo, e aí eu pensei em algo que em algum momento eu posso usar em alguma aventura. Que é, os personagens estão ali fazendo alguma coisa, tentando impedir um ritual que está sendo acontecendo lá. E aí eles estão chegando lá, de repente, sei lá, as coisas escurecem durante um segundo, e quando eles voltam, quando eles enxergam novamente, tudo ao redor dele tá diferente. E aí a explicação que aconteceu essa galera ficou congelada no tempo. E aí, sei lá, passaram-se 1 milhão de anos e alguém foi lá e descongelou ele, ou alguma coisa aconteceu para eles descongelarem. Então, para eles, não passou nada, passou um segundo, porque eles foram rapidamente ali congelados e depois voltaram quando foram descongelados.
E aí, como que seria o desenvolvimento dessa galera nesse mundo completamente diferente. Acho que existem jogos também que são relacionados a isso, mas é um pensamento que eu tive relacionado a esse personagem que ficou selado 50 anos e pra ele passou só segundos. De repente ele estava sendo selado, quando ele abriu o olho de novo, ele estava já com outras pessoas na frente dele num campo florido, diferente do que onde ele estava quando ele estava lutando antes. No Midnight Suns tem isso, essa questão de passagem de tempo, não necessariamente com loop, né? Mas a pessoa que morre e aí ela é ressuscitada lá no ritual. Então, a última memória que ela tem é ela morrendo. E aí ela acorda 350 anos depois. É tipo, caralho, tá acontecendo. E aí uma parte considerável da narrativa da narrativa com ela e tal é em volta de ela descobrindo o mundo após a mudança. Assim, tipo, beleza, o que mudou desde então? Mas eu acho esse modelo de você fazer uma passagem de tempo diferente, você ter essas regras variáveis, entra um pouco naquilo que a gente falou lá, trocentos papos de mês atrás, o Vermelho talvez vá lembrar, sobre como este é um fator fácil para criar estranheza. Como passagem de tempo alterada causa estranheza. Assim, o Vermelho, acho que não, Fazendo Esmeralda, ele aplicou isso, eu já olhei e falei, cara, que é aquele ponto de virada que a gente fala, que é quando os personagens olham e falam, tem alguma coisa errada. Tipo, passou meia hora. Como é que eu achei? Como é que passou meia hora e eu tava almoçando e agora já é noite, entendeu? Não tô na Alemanha no inverno. O que que tá acontecendo? E aí, essa estranheza é um negócio muito interessante de trabalhar. E essas regras são muito fáceis de você trabalhar. Você pode criar um mundo em que isso acontece. Interestelar tá lá os planetas em que as pessoas têm essa percepção. E é uma percepção, não é sobrenatural, ela é meramente científica por conta de rotação e etc. Mas mais do que isso, é como você pode fazer, por exemplo, em dimensões de sonho. No D&D, é comum que quando eles falem sobre outros planos, uma das coisas, duas informações que normalmente eles informam é gravidade, porque varia. Tem plano que não tem gravidade, tem plano que tem uma gravidade mais forte, mais leve, que varia de acordo com determinadas circunstâncias, e passagem de tempo. Se a passagem de tempo é mais rápida, mais curta, em relação ao plano material, no caso. Cara, variação de tempo e espaço depende de uma coisa muito legal, chamada percepção. A física interfere, a gravidade interfere, os campos magnéticos podem influenciar. Cara, dane-se, porque a gente não está tratando da física no RPG, a gente está tratando da percepção. E mais uma vez, quando você tem um personagem, um jogador que confia naquilo que ele sabe, naquilo que ele vê, e você torce isso daí, você causa essa ruptura. Então, é sim um artifício legal. Nós já falamos em outros papos de mestre, sim, sobre isso daí, como criar tensão e terror. E eu aconselho vocês usarem, só que usarem do jeito certo, porque pode ser difícil de controlar, pode ser perigoso, pode ser complexo para entendimento. Então, aconselho você a assistir alguns filmes aí, você ver alguns livros, porque vale a pena e fica legal de seguir com isso daí. Ok? Eu não vou falar, não tô falando muito não, porque os dois já falaram e a gente já tratou disso em outros papos de mestre. Então, acho que já está muito bem explicadinho para a gente prosseguir